Shalom, shalom, bom dia a todos. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, também muito importante, que é sobre Yahushua, ou Jesus, como dizem, se ele foi monoteísta. Será que Yahushua, ou Jesus, era monoteísta, ou ele também era um adorador da Trindade? Então nós vamos analisar isso, você acompanha o nosso estudo, um estudo muito importante e também muito esclarecedor aqui na comunidade Yahushua, tá certo? Vamos direto ao ponto, não ficar com enrolação. Hoje nós vamos falar também um pouquinho sobre o Shema, porque se você conhece a história bíblica, você deve saber que o nosso Salvador Yahushua também praticou o Shema. E nós iremos mostrar isso para vocês, ok? O primeiro ponto é que o Senhor é o nosso Deus. Esse é o primeiro ponto. Qual ponto é esse? O Senhor é o nosso Deus. As palavras o Senhor, quando vocês verem Senhor toda em maiúscula, na maioria das vezes, essas traduções, elas indicam o quê? O nome de Deus, correto? Que é Yahweh. Então, todas as vezes que vocês verem o nome Senhor todo em letra maiúscula, ali na verdade está se tratando do verdadeiro nome do Pai, do Eterno, correto? E também temos uma diferenciação quando esse Senhor ele vem com letra minúscula, que também é um título e não um nome pessoal de Yah. Devido à sensibilidade para com o povo judeu que acredita que o nome não deve ser pronunciado, você já deve ter visto isso em diversos lugares, muitos judeus dando essa explicação de que o nome jamais deve ser pronunciado, coisa que nós discordamos deste tipo de estudo, porque nós cremos que o nome deve sim ser pregado, porque em Atos diz que não há salvação em outro nome dado. Ponto final. Então não tem outro jeito. Então, os tradutores de quase todas as Bíblias inglesas traduzem o nome de Deus como Senhor, com letra maiúscula, sendo que ele tem o seu nome próprio, YHW ou YHWH, que é chamado de tetagrama. Este é o nome do Eterno que foi substituído por Senhor com letra maiúscula. Não saia do vídeo que nós vamos chegar até a parte do monoteísmo, tá bom? Então este é o primeiro passo. O primeiro passo é a gente saber, né, que as letras maiúsculas de Senhor significa, na verdade, o nome verdadeiro do Pai. E nós sabemos que Yah é o nosso Elohim. E não Apis, Hathor, Ra, Nut, Set, Isis, Baal, Azerá, Dagon. Todos esses são títulos dados a deuses no Antigo Testamento. E nós também sabemos que o nosso Elohim também tinha um nome próprio. Correto? Então todas as divindades tinham seus nomes. Ok? Então nós sabemos que Yah, ele é o único Elohim, né, de Israel. Portanto, no que diz respeito, né, eu quero ler algo aqui para vocês muito interessante, um trecho que está em 1 Coríntios, capítulo 8, do 4 ao 6, que vai dizer o seguinte: portanto, no que diz respeito a comer coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que não existe ídolo no mundo e que não existem, ou que não existe outro Deus senão um só. Pois mesmo que existam os chamados deuses, seja no céu ou na terra, como de fato existem muitos deuses e muitos senhores, ainda assim para nós existe só um Deus, que é quem? O Pai, de quem são todas as coisas e nós existimos para ele. E um só Senhor, ou seja, dono, que é Yahushua, o Cristo, por quem todas as coisas e por meio dele nós
existimos. 1 Coríntios 8, do 4 ao 6. Aqui chama muita atenção quando diz: não existe outro Deus senão um só. Ou seja, só existe um Deus, amado. Só existe um Elohim. Só existe um Criador. Não existe três. Isso não existe. A própria Escritura está dizendo isso. Paulo está dizendo aqui, Shaul diz em 1 Coríntios do 8, 4 ao 6, claramente, que para nós existe um só Deus, o Pai. Não tem mais um. Quando ele diz que só tem um Deus, só tem um Elohim, um Criador, que é o Pai, ele está deixando bem claro que não há outro. E quem está falando aqui é o próprio Yahushua. Como pode as pessoas virem dizer que Yahushua é o próprio Pai? É uma falta de interpretação, uma falta de estudo profundo, porque Yahushua era monoteísta. Yahushua também cria no Pai, orava ao Pai. Então fica meio estranho a gente dizer que ele era o Pai, né? Então vamos continuar. Em outras palavras, podem haver outros chamados deuses, mas para nós existem apenas um, ou seja, nós somos monoteístas, só existe um, que é o Pai. Além disso, existem o Senhor e Yahushua. Nós vamos traduzir aqui como Senhor para que vocês não fiquem perdidos aí na tradução. Então, para a gente só existe um Senhor também, que é Yahushua, o Messias. Assim, Paulo anexa ao Shema uma declaração sobre Yahushua, mas não de uma forma que infrinja a simples declaração da unidade de Yah com o nosso Elohim. A unidade de Yah como o nosso Elohim, o nosso Deus. O Senhor de Yahushua tem um ofício separado, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que Yahushua, o Filho, ele tem um ofício separado. Por que a gente diz isso? É bastante claro que temos um Deus e um Senhor. Então, são duas coisas distintas que cooperam para a mesma função, tá? O nosso único Elohim, o nosso único Deus é o Pai e o nosso Senhor é Yahushua, o Messias. Então isso fica muito claro, que só existe um Criador, que só existe um Deus, um Elohim, amados. Não existe três. Isso é uma blasfêmia muito grande a gente dizer que a gente... né, eu não vou dizer aqui, olha, eu respeito, a gente... né, tenta entender o porquê que acreditam na Trindade. A maioria das igrejas hoje, das denominações religiosas, todas praticamente acreditam na Trindade. E quando nós perguntamos o porquê, eles não conseguem explicar o porquê eles criam na Trindade. Então fica bem complicado. Mas para você que ama estudo profundo, nós vamos terminar aqui para vocês entenderem por que nós pensamos que só existe um Deus, tá? De volta ao Shema, o segundo ponto é a igualdade simples. Isso aqui é importantíssimo a gente entender, que diz, olha, o Senhor é um. Aqui a palavra Senhor, traduzido do Shema, está com Senhor maiúsculo, ou seja, é o nome do Pai. O que ele quer dizer aqui? O Yah, o Yahu, é um. Simples assim, ele é um. Yah é indivisível, não tem como dividir o eterno, é impossível. Ele é um ser singular que não pode ser fragmentado. Quando Yahushua citou o Shema, ele disse, prestem bem atenção, porque aqui é o próprio Mashiach, o próprio Yahushua citando, né, o Shema. Ele diz o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso está em Marcos capítulo 12, versículo 29. Muitos teólogos tentaram, durante muitos anos, fazer com que a palavra um significasse três, que é um absurdo, né? Querer que a palavra um signifique três, isso é um absurdo. Uma coisa totalmente sem sucesso, né? E felizmente, a palavra um, ela não é uma palavra confusa. Na verdade, a palavra um é um número o quê? Cardinal. Então não tem como mudar isso. A palavra com a qual alguém começaria a contar é a palavra um.
É um número cardinal. Iá é um e não dois, e não três. Este ponto simples é irrefutável e é destacado pelas dezenas de milhares de pronomes e verbos singulares usados em relação a Iá. Iá é um, correto? E não eles ou uns. Quando ele fala, ele não diz nós, mas eu. Este ponto é enfático em Deuteronômio e também em Isaías. Então é muito importante a gente entender isso. Isso está em Deuteronômio e também Isaías, por diversas vezes tratando que o Eterno é um. Correto? Olha só o que diz Deuteronômio, capítulo 4, do 35 ao 39. A vós foi mostrado que sabereis que o Senhor é Yah. Não há outro além dele. Olha quão importante é esse texto. Não há outro além dele. Saiba, portanto, hoje e leve em seu coração que o Senhor, ele é Yah, em cima no céu e embaixo na terra, e não há outro. Então ele repete aqui diversas vezes que ele é um e não há outro além dele. O texto está sendo muito claro, como Isaías 44, 24, que diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, aquele que te formou desde o ventre. Eu, o Senhor, sou o Criador de todas as coisas. Estendo sozinho os céus e espalhando sozinho a terra. Isso nós vemos em Isaías 44, 24, amados. Isso é muito importante para a gente entender por que nós devemos ser monoteístas. Olha o que diz Isaías 45, 5, 7, depois o 18. Eu sou o Senhor e não há outro. Não há outro, diz o texto. Não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, embora você não me conheça, para que os homens saibam, desde o nascer até o pôr do sol, que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Aquele que forma a luz e cria as trevas, causando bem-estar e criando calamidade, eu sou o Senhor que faço tudo isso. Pois assim diz o Eterno, que criou os céus e formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu e não a criou como um lugar deserto, mas formou para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha quantas vezes repete que ele é o Senhor e não há outro. Olha o que diz Isaías 46, 9. Lembre-se das coisas passadas, pois eu sou Iá e não há outro. Eu sou Iá e não há ninguém como eu. A gente poderia ficar lendo aqui diversos textos que vocês iriam compreender que realmente... Nossa, tem uns mosquitinhos hoje aqui, amados, que tá uma chatice tremenda. Mas vamos continuar aqui. Assim como Deuteronômio 6, 4 nos diz quem é o nosso Iá e quantos ele é, o versículo 5 nos diz a nossa ação adequada para com ele. Devemos amá-lo com tudo, não apenas com nossos corações e forças, mas com nossas próprias vidas. Amamos Iá, nosso Elohim, com todas as nossas emoções, ações e seres inteiros. Esta segunda parte do Shema é impossível sem a primeira parte. Pois se há três que são Deus, então nunca poderemos amar nenhum deles com tudo. Na melhor das hipóteses, poderíamos amar cada um deles igualmente, ou seja, um terço para cada. No entanto, a vantagem do monoteísmo estrito é que podemos fixar o nosso foco sincero em Iá e amá-lo sinceramente. Ou seja, se nós dividirmos o Eterno em três, a gente começa aqui a anular as Escrituras. Anular tudo que o Eterno deixou escrito e por falta de interpretação, cuidado teológico, a gente tem que respeitar também as outras linhas de pensamento, que a maioria a gente já disse que crê, crê que existe a Trindade, nós não cremos por conta de tudo que nós já lemos, para vocês
aqui na comunidade Yahushua sobre o monoteísmo. Então, o texto aqui ele é muito grande, mas eu vou explicar já o que eu já li para vocês, para a gente encerrar. Então, nós sabemos, amados, que existem linhas teológicas defendendo a Trindade, como também existem muitas linhas teológicas defendendo a unicidade, né? E que a gente tem que parar para analisar todas elas. A gente acredita, como a gente lhes disse, que o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, mas nunca uma Trindade, porque não faz sentido dentro da nossa linha teológica. Quero ler aqui uma passagem para vocês que está na Enciclopédia Judaica de 1906, que diz o seguinte, sobre o Shema, né? É o Shema, a última palavra do moribundo em sua confissão de fé. Estava na boca daqueles que sofreram e foram torturados por causa da lei. Rabi Akiva suportou pacientemente enquanto sua carne era rasgada com pentes de ferro, né, e morreu recitando o Shema. Ele pronunciou a última palavra da frase, Echad, que significa como seu último suspiro. Durante todas as perseguições e massacres, desde a época da Inquisição até o massacre de Kishinev, Shema Israel foram as últimas palavras nos lábios dos moribundos, ou seja, das pessoas que morriam por conta da verdade. Na verdade, o Shema é a preciosa confissão de fé de que Iá é o nosso Deus e que ele é e que devemos amá-lo com tudo, na verdade, mesmo que enfrentamos tortura e a morte. Então, amados, nós entendemos claramente que dentro da nossa linha teológica, nós acreditamos piamente, claramente, que só existe um Elohim. Nós não cremos de forma nenhuma em 3 deuses. Nós não achamos que isso seja coerente com as Escrituras. Quando nós lemos Isaías, Deuteronômio, o decorrer completo das Escrituras, nós vemos que até mesmo nosso Mashiach era monoteísta. Quando o Shema foi estabelecido, justamente para destruir, né, para fazer aquele povo lembrar dos mandamentos do Eterno e não adorar outros deuses. Por isso que o Shema diz, não há outro, só existe um. Ouve, ó Israel. Iá é um, não é 2 e nem 3. Ali é muito claro, inclusive nós sabemos que o próprio Yahushua orou o Shema também, certo? Então é muito interessante porque a partir do momento que nós colocamos a Trindade como ponto principal da teologia, nós teremos que destruir, né, tudo aquilo que o Eterno deixou como ele é um e não há outro além dele. Correto? Esse foi o estudo de hoje aqui na comunidade Yahushua. Espero ter ajudado vocês, né? Para você que é adepto à nossa linha teológica, peço que você se inscreva em nosso canal, né? Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui da comunidade Yahushua. Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe grandemente e lembre-se, o Eterno é um. Shalom, shalom.